João 13, o verso 1, não é mesmo? Um dos versículos que nós temos lido, que tem nos chamado tanto a atenção. Ele falou lá no verso 34, Jesus falou: olha, assim como novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E uma das formas desse amor de Jesus é que ele amou até o fim, não é mesmo? Tendo amado os seus, o que está escrito, irmãos? Finalzinho do verso 1, como havia amado os seus, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, o Senhor, ele não desistiu de amar as pessoas, não desistiu de nos amar, não desistiu de amar os discípulos. E eu falei para você algumas situações que poderiam ter levado ele a desistir, assim como levam muitos de nós a desistir. Veja, Jesus foi tentado lá no deserto, assim que ele começou o seu ministério, e ele não desistiu. Ele foi tentado lá no deserto, e no deserto eu falei para você algumas coisas a respeito daquela tentação. No deserto, ele foi tentado a respeito daquilo que ele não tinha. Ele estava com fome, e o diabo veio e mostrou as pedras, e falou: olha, se você é filho de Deus, manda transformar essas pedras em pão, porque você não tem pão. E aí você pode comer. E Jesus então disse: eu não vivo apenas do que eu não tenho. Eu vivo a respeito do que eu já tenho. Fala assim, eu não vivo. Eu não vivo a respeito daquilo que eu não tenho. Você não vive somente a respeito daquilo que você não tem. Sabe, muitas vezes o diabo ele vem para mostrar coisas que você não tem. Você não tem ainda, você não casou, você não tem um carro ainda, você não tem uma casa ainda. E aí ele vem para tentar você. Como ele fez com Jesus no deserto. E nessa hora muitos desanimam. É verdade, estou tanto tempo na igreja, essas coisas não aconteceram ainda, acho que não está funcionando. Veja, tentou Jesus. Só que Jesus falou: nem só de pão, nem só disso aqui eu não tenho, eu vivo. Eu vivo da palavra de Deus. Amém? Pega sua mão e diga assim: eu tenho vivido. Eu estou aqui como prova viva de que eu vivo pela palavra de Deus. O fato de você estar aqui é um sinal. Você não tem todas as coisas que você gostaria de ter, sim ou não? Mas se você está aqui, você está perseverando, isso mostra, a palavra de Deus tem nutrido e fortalecido você. Você tem permanecido, não é por falta daquilo que você não tem, mas você tem permanecido porque tem palavra de Deus no seu coração. Amém? Mas o diabo não parou por aí. E ele novamente investiu contra Jesus. Estou lá em Mateus capítulo 4, se você quiser acompanhar. E ele então levou Jesus a um pináculo do templo, a um lugar alto, e falou: olha, será que você está sendo cuidado por Deus? Será que você está sendo cuidado por Deus? A situação como você está, olha aí, você não tem nem pão para comer. Será que Deus está cuidando de você? Pula daqui de baixo para nós fazermos o teste. Se Deus está cuidando de você. Veja, muitas vezes nós também somos tentados nisso. O diabo ele vem para tentar você a respeito do cuidado de Deus por você. Será que você está sendo cuidado por Deus? Se você estivesse sendo cuidado por Deus, eu acho que essas coisas não estariam acontecendo, hein? Acho que isso aí não estaria acontecendo. Veja, irmãos, qual foi a resposta? A resposta de Jesus: eu não preciso tentar, meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso tentar, meu Deus. Eu sei que eu sou cuidado por Ele. Põe a mão no seu coração, diga assim: eu sei que eu sou cuidado por Ele. Bem, você cuidar, você precisa ter essa convicção, essa clareza, para não permitir que o diabo vença você no dia onde ele vem contra ti. Mas o diabo ele não parou por aí. Por isso nós lemos, Jesus ele nos amou e amou até o fim. Esse amor até o fim é amor àqueles homens, amor àqueles discípulos, amor até nós, até que o propósito de Deus fosse cumprido. Olha aqui para mim. O Senhor ama você até o fim. Até que o propósito dele se cumpra na sua vida. Amém ou não amém? Fala para o seu vizinho: o Senhor ama você até o fim. Fala para ele: isso significa
que ele quer ver, ele vai ver o propósito dele se cumprir na sua vida. Isso é o fim. Isso é o fim, é quando o propósito se cumprir. Amém ou não amém? Veja, mas o diabo não desistiu, o diabo também, ele veio contra Jesus mais uma vez lá no deserto. E a última provocação do diabo foi mostrar a Jesus todos os reinos da terra, todas as pessoas de todos os continentes, mostrou todos eles. E falou para Jesus algo: olha, tudo isso eu te darei se você simplesmente se dobrar diante de mim. Veja, irmão, olha aqui para mim. Qual foi a razão, o propósito de Jesus ter vindo à terra? Qual foi o propósito? Jesus veio por qual razão e qual propósito? Por causa de todos os reinos da terra, por causa das pessoas. Jesus veio por causa das pessoas. E ao vir por causa das pessoas, ele sabia, a única forma dele ganhar todas as pessoas era passando pela cruz. Era passando por um caminho de dor. No entanto, o diabo vem e propõe para ele um outro caminho, um caminho mais fácil. Olha, tudo isso eu vou te dar, todos os reis da terra eu vou te dar, se você simplesmente se dobrar e me adorar. É um caminho mais fácil. É uma forma mais simples, você não vai precisar passar pela cruz, é só se dobrar e me adorar. Veja, muitas vezes também é essa a proposta do diabo para mim e para você. Não, esse negócio de servir a Jesus está muito difícil. E aí o seu amor vai esfriando. Não, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de discipular, de célula, não, esse negócio de compromisso, não, esse negócio tá... O diabo vem propor para você, não, ó, você não precisa disso, ó, simplesmente se rende a mim e pronto. O diabo, ele quer fazer você se render a ele. Sabe, porque na cabeça de muitos, ele quer fazer entender que é a forma mais fácil, mais simples, sem dor, sem complicação, sem preço, sem cruz. Foi isso que ele quis fazer com Jesus lá no deserto. Olha, você pode simplesmente se rende. Para que ficar, sabe, essa dificuldade de ficar prestando conta, esse negócio de ficar fazendo jejum, não, esse negócio de estar tendo que vir para orar. Não, isso é muita cruz. Se rende logo para a sua carne. Entrega logo. Solta a franga do cordeiro. Veja, mas é isso que o diabo faz. Simplesmente se render e me adorar. Simplesmente ceder. Entrega os pontos. Veja, mas Jesus, ele foi até o fim. Jesus amou e amou até o final. Como você entendeu antigamente? Veja, aí você fica perguntando, aí nós compartilhamos no domingo passado, o que leva alguém a amar dessa forma, irmão? O que levou Jesus a amar dessa forma, ir até o final, no propósito? Sabe, eu compartilhei com você que o que levou e o que nos leva a alguém ir até o final dessa forma é quando ele sabe que ele é filho e filho amado. Sabe, eu quero que você abra lá comigo. Ainda no deserto, além do diabo ter tentado Jesus nessas 3 situações, ele foi tentado também um outro aspecto. Além dele ter sido tentado no aspecto daquilo que ele não tinha, além dele ter sido tentado a respeito do aspecto do cuidado de Deus, além dele ter sido tentado a respeito de não ir pela cruz, pelo caminho de cruz, mas sim ir pelo caminho mais fácil. Existem outros aspectos, eu compartilhei isso com você. E o que levou Jesus a continuar, não desistir? Porque a tentação lá no deserto, eu já falei para você pelo menos 3 aspectos, mas ainda tem outros aspectos, não foi uma tentação simples. Lá em Mateus 4, verso 3, olha lá o que diz quando se encontrar, diga amém. Jesus também foi provocado na sua identidade de filho. Olha lá, verso 3, quando você está me acompanhando. E chegando-se a ele o tentador, o que ele disse? Será que você é filho? Se você for filho, o diabo ele veio para trazer dúvida a respeito da identidade de filho de Jesus. Primeiro ataque do diabo
além desses 3 que eu falei para você, foi provocar Jesus a respeito da sua identidade. Primeira coisa que o diabo vem para atacar você também é a respeito da sua nova natureza. É a respeito da sua identidade em Deus. Será que você é nascido de novo mesmo? Será que você converteu mesmo? Será que você não está só indo para a igreja? Será que você apenas não é alguém simpatizante com o Evangelho? Será que você converteu? Será que você realmente tem o Espírito Santo em você e agora você pode vencer todos os pecados? O diabo ele vem para confrontar a sua identidade. Assim como foi para confrontar Jesus. Será que você é filho? Você é filho? Será que você... Se você for... Mas sabe o que resguardou Jesus? Fala para 2 ou 3 irmãos. Jesus ouviu a palavra antes. Fala para 3, seja fiel. Fala, Jesus ouviu a palavra antes. Olha só aqui, Mateus capítulo 4, verso 3, que isso está acontecendo. Mas o que aconteceu antes do diabo chegar, irmãos? Sabe o que aconteceu antes do diabo chegar? Coloca para mim, meu querido. Projeta, por favor. Esteja atento aqui. Me acompanhe. Lá em Mateus capítulo 4, verso 3. Mas olha só o que diz no capítulo. Volta para mim. Alguns versículos. Volta lá. Volta no capítulo 3, o último. Aí, isso. Olha o que Jesus ouviu antes do diabo falar com ele. Eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Ele ouviu a palavra antes. Sacode seu vizinho assim: você vem para ouvir a palavra antes. Sacode ele para você precisa ouvir a palavra antes. Olha aqui para mim, sabe por que nós reunimos no primeiro dia da semana? No domingo. Porque nós estamos fazendo como Jesus, nós estamos ouvindo a palavra antes. Para que quando o diabo vir contra mim e contra você no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, no sexto dia da semana, você vai poder estar vacinado, porque você ouviu a palavra antes. Fala para o irmão que está atrás de você está ouvindo a palavra antes. Fala para ele, você está ouvindo a palavra antes. E a palavra que você está ouvindo hoje é: você é filho amado. O diabo, quando ele vir para confrontar você, você já vai estar vacinado. A palavra de Deus é como uma vacina, irmão. É como uma vacina espiritual. Quando você ouve antes, você está resguardado. Sabe por que você precisa vir aqui todos os domingos, no primeiro domingo, no primeiro dia da semana? Para ser como Jesus. Jesus ele foi fortemente atacado no deserto. Mas sabe o que resguardou ele? Ele tinha ouvido a palavra antes. Sabe o que acontece conosco a cada domingo? O domingo é o primeiro dia da semana, é o dia que você se prepara para toda a semana. E é o fato de você estar ouvindo a palavra antes é que te resguarda ao longo da semana. Quantos dizem amém? O diabo pode vir falar o que for no seu ouvido, mas você está vacinado, porque assim como Jesus, você ouviu a palavra antes, amém? Você ouviu a palavra, você não tem dúvida a respeito da sua identidade, porque o próprio Pai, se o diabo, a primeira coisa que o diabo veio tentar foi a identidade, a primeira coisa que Deus falou para o filho foi a identidade: você é meu filho amado. Assim também é na sua vida. Você está aqui para ouvir do Pai que você é filho, você é filha amada. E durante a semana, se acontecerem circunstâncias, situações onde o diabo quer falar para você o contrário, você já está vacinado pela palavra de Deus. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Veja, por isso que Jesus pôde suportar aquele peso, aquela tentação. Por quê? Porque ele tinha confiança de que ele era filho. O diabo veio contra ele tentá-lo a respeito da identidade dele, se ele era filho ou não, se ele estava sendo cuidado ou não. Mas ele já tinha sido vacinado, ele já tinha confiança. Eu sou filho. Eu sou filho. Falei para você que não tem categoria de pessoa que seja mais amada, sim ou não? Nós amamos muito os avós. Quantos amam os seus avós? Nós amamos também os nossos pais, sim ou não? Quantos amam os seus pais? Nós amamos os nossos irmãos sanguíneos. Nós amamos nossas sogras, nossos sogros. Mas se tem uma categoria de pessoas que é amada, é a categoria de filhos, sim ou não? Essa é a unanimidade. A categoria dos filhos são uma categoria amada entre todas. Agora veja, se isso já é real,
no nosso mundo natural, e Jesus, em relação ao Pai. Veja, ele era muito amado pelo Pai, ele sabia que ele era muito amado pelo Pai. Ele era muito amado, ele já era amado pelo Pai na eternidade. Mas a primeira coisa que o Pai fez questão de falar para Jesus na terra é: você é meu filho amado. Veja, irmão, ele já não era amado lá na eternidade, sim ou não? Já era, mas a primeira coisa: você é meu filho amado. Sabe a primeira coisa que você tem que ouvir quando a sua semana está começando? Você é filho amado do Pai. Você é filho amado, não importa se te rejeitem, não importa se não te deem valor, mas presta atenção na sua vida. Presta atenção como o Senhor vem cuidando e organizando. Você é filho amado de quem é mais importante. Vê, se a pessoa mais importante do universo, se a pessoa mais extraordinária, mais acima de todas, já te ama, qualquer que vier abaixo não te amar, não interessa. Quantos dizem amém nesse período? Porque a mais importante, a mais alta, já ama você muito. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia! Aleluia! Veja, essa tentação aconteceu lá no deserto. No deserto, Jesus estava começando o ministério dele. Sim ou não? Estava começando a obra dele. O diabo tentou ir lá. Mas sabe o que é interessante? No final do ministério, se nós pudéssemos pontuar, o deserto é o ponto de começo do ministério de Jesus. Ele foi para lá para jejuar e a partir daí ele foi iniciar o seu ministério efetivamente. Mas onde é o local final? Entre o começo do ministério lá no deserto e o final onde ele diz que está tudo consumado. Onde foi? Sim, na cruz. Mas onde aconteceu a crucificação? Lá no local chamado Caveira, ou no Gólgota, é o mesmo nome, é o mesmo local. Caveira e Gólgota é o mesmo lugar. Então lá no começo Jesus foi tentado na sua identidade. Mas lá na caveira, lá no Gólgota, o diabo veio novamente em forma de 3 pessoas, em forma de 3 tipos de personagens. Diga assim, ó, as autoridades do povo, os soldados romanos e os malfeitores da cruz. Esses 3 personagens tentaram Jesus semelhantemente como o diabo, porque na verdade o diabo usou aquelas pessoas, porque o diabo usa pessoas, não é mesmo? Nossa luta não é contra pessoas, mas o diabo ele usa as pessoas. E nós vemos que isso aconteceu lá em Lucas 23, você vai perceber que foi algo muito parecido com o que aconteceu lá no deserto. Lá em Lucas 23, novamente o diabo vem para atacar a identidade. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Para a sua irmã. Sabe qual que é a identidade dele? Fala para ele, você é filho de Deus. Amém. Fala para ele, fala para o outro irmão. Fala assim, você é homem de Deus, é mulher de Deus. Olha só, tem coisas que não combinam com você mais. Não combina! Você tem uma nova identidade. Sabe o que leva alguém a pecar? O diabo ele vem trabalhando na identidade. Não. Você não é crente, não. Você esquece isso. Então isso não. Mas quando você sabe que você é homem de Deus, irmão, quando você ouviu isso, não te deu assim nenhum negócio assim, não. Homem de Deus é homem de Deus. Você é homem de Deus. Veja, quando você escuta isso, você fala, não, realmente tem coisas que não combinam comigo. Não. Esse negócio do pecado lá fora, eu sou homem de Deus. Põe a mão no seu coração. Fala assim, eu sou homem de Deus. Porque assim, eu sou filho de Deus. Porque assim, o Espírito Santo habita em mim. Ô irmão, tem coisas que não combinam mais com você. Não combina mais. Então o diabo ele sempre vem para atacar isso. Lucas 23, 33, quando estão me acompanhando, diga amém ou não amém. Está escrito assim. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava olhando também os príncipes, e os príncipes zombavam dele, ou as autoridades zombavam dele, dizendo aos outros alvos, salve-se a si mesmo. Se és o que, irmãos? Salva-se a si mesmo, se és. Será que é? Se você for o Cristo, se, eu não sei se é, mas se você é o Cristo,
o escolhido de Deus, salva-se. Veja novamente o diabo aqui tentando novamente na identidade. Você sabe o que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. Ungido. Sabe o que significa a palavra ungido? O que significa ser ungido? Significa ser escolhido. Por exemplo, no Antigo Testamento, os reis eram ungidos. O sacerdote, o profeta, eles chegavam lá, você lembra de Davi, de Saul? Pegaram lá o azeite e derramaram sobre a cabeça de Davi, cabeça de Saul, para demonstrar o quê? Que eles eram ungidos, que eles eram escolhidos. Agora pensa na palavra escolhido. O que é algo que é escolhido? O que é algo escolhido? Veja, irmão, você escolhe algo por quê? Veja, nós escolhemos... Por que você escolhe tomar Coca-Cola? Por que você escolhe? Porque é melhor. Não necessariamente é melhor. Mas porque você gosta. É ou não é? Você escolhe porque você gosta. É ou não é? Não, eu escolhi. Por que você escolheu casar com a pessoa que está do seu lado? Você casar. Por quê? Você que você escolheu. Você gostou, você gosta. Sim ou não? Agora olha aqui para mim. Então entenda. Preste atenção no processo. Cristo significa o quê? Diga assim, ungido. Perguntar de novo. Cristo significa o quê? Ungido significa o quê? Escolhido. Escolhido significa o quê? Diga preferido. Volta aqui no início. Cristo significa o quê? Ungido significa o quê? Escolhido significa o quê? Veja o que o diabo está falando então aqui para Jesus. Se você é o preferido mesmo, não salva. Será que você é preferido? Será que você é amado? Em outras palavras, será que você é amado mesmo? Se você é amado, você não deveria estar aí. Fala pro irmão que está do teu lado, se for homem, se for mulher, você vai usar o adjetivo, você é o preferido. Você é o preferido. Só que o que o diabo vem falar para você? Será que você é mesmo? Será que você é mesmo? Se for, isso aí não deveria estar acontecendo. Salve a você mesmo. Como você me acompanhou antigamente? Oh, aleluia. Mas Cristo, Ele era e é o escolhido de Deus, o ungido do Pai, o preferido do Pai. Amém? Põe a mão no seu coração e diga assim: eu sou o ungido de Deus, o escolhido, o preferido, o amado. Amém? Você é esse. Oh, aleluia. Veja, por isso Jesus, Ele foi até o final. Ele foi até o final, porque ele sabia que ele era amado. Ele pôde passar por isso tudo. Ele pôde passar por isso tudo. Lá em João 15, olha lá, João 15, no verso 9. Sabe por que ele fala para você amar as pessoas como ele amou? Porque ele sabia no quanto ele era amado. João 15, verso 9 fala o seguinte: como o Pai me amou. O que está escrito aí, irmãos? Como o Pai me amou, também eu vos amei, e agora vocês amem os outros, permaneçam nesse amor. Olha, o Pai amou primeiro o Filho. O Filho amou aqueles discípulos, amou a nós, e nós vamos amar as outras pessoas. Diga assim: nós só podemos dar. Diga mais forte, diga assim: nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Sabe, você precisa ter uma experiência contínua com o amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele sabia que Ele era esse Filho amado. Ele sabia. Por isso Ele suportou tudo isso, irmãos. Por isso Ele suportou tudo isso. Ele sabia o quanto que Ele era amado por esse Pai, quanto Ele era preferido. Por isso aquela provocação: você é o Cristo. Isso não abalou Ele em nenhum momento, que Ele já sabia: eu sou o preferido, o cuidado, o amado pelo Pai. Tanto lá no deserto, quanto lá no Gólgota, o diabo veio para questionar isso. Mas ele já sabia, ele tinha essa confiança. Por isso, o amor do Pai e a confiança de quem é filho. Diga assim: amor do Pai, a confiança de quem é filho. Mas hoje eu quero compartilhar a segunda parte. Eu quero compartilhar o amor do Pai, confiança no seu caráter. Lucas 11, abra lá, Lucas 11. Lucas, no capítulo 11,
Aquilo que você encontra, diga amém. Lucas 11, verso 11. É verdade, você precisa ter muito essa convicção de que você é esse filho amado dele. Você é filho e você é filho amado. Veja, irmãos, quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando é que isso aconteceu? João 1,12. O que está escrito lá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Quantos aqui já receberam a Jesus Cristo? Só os que receberam a Jesus Cristo. Ergue a sua mão se você já fez isso. Se você ainda não fez isso, você pode fazer isso hoje. Você pode falar, pastor, eu quero receber a Jesus dentro do meu coração. Você pode fazer isso. Quero orar com você no final, você pode me procurar. Mas se você já recebeu a Jesus, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, meu querido, se você agora é filho, você tem que confessar isso constantemente. Mas agora eu quero falar para você o outro lado a respeito dessa verdade. Lucas 11, verso 11. Veja, Jesus, ele não vacilou em nenhum momento, ele pôde amar até o fim por causa desse outro aspecto da paternidade do Pai, da filiação no Filho. Lucas 11, verso 11, quando você está me acompanhando, diga amém. Amém. Qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus estava espantado, disse, qual é o pai entre vocês, que se o filho pedir pão, vai dar pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará o que, irmãos? Ou também se lhe pedir um ovo, dará um escorpião. Jesus concluiu o seguinte, lembra, Filipenses 2, verso 6 em diante. Ele era Deus, estava com Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se, assumiu outra forma, a forma de servo, a forma humana. Então ele sabia na eternidade, ele tinha um relacionamento com o Pai, um relacionamento perfeito, um relacionamento de amor. O Pai resolveu multiplicar isso. E aqui agora ele se tornou, diminuiu de tal forma a se tornar filho de José e Maria, e ele foi filho de José e Maria, e ele pôde perceber nessa nova natureza que ele tinha agora, nessa natureza humana, como é que era o cuidado do Pai dele, humano, os pais humanos, como é que eles faziam, mas ele sabia também como era o amor do Pai Celeste, um amor perfeito. Jesus está falando, se os pais imperfeitos, quando o filho pede pão, não dá pedra, se os pais imperfeitos, quando os filhos pedem peixe, não vai dar cobra, se os pais imperfeitos, que têm um amor imperfeito demais, quando o filho pede ovo cozido, não vai dar escorpião. Olha o que ele fala. Verso 13. Se vós, sendo o que, irmãos? Como é que é qualificado esses pais humanos? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, e o Pai Celestial? Se os pais humanos, sendo maus, se eu e você, sendo maus, damos boas coisas para os nossos filhos, queremos dar boas coisas. Você não fica olhando para o seu filho, fica querendo dar boas coisas para ele. Os pais ficam querendo dar boas coisas para os seus filhos, mas eles são maus. E eles fazem isso. E Jesus está argumentando. Jesus, você tem que imaginar por que Jesus foi até o fim. Por que Jesus conseguiu ir até o fim. Ele chegou inclusive nesse raciocínio. Se os pais sendo maus, porque ele foi filho de um pai humano, e ele via o cuidado, o amor dos pais dele com ele, talvez os pais dos amigos dele, e ele chegou ao argumento, porque aqui ele estava na pele humana, ele já sabia que essa natureza era totalmente corrompida, mas ele chegou à conclusão, se os pais sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, e o Pai Celeste, veja, se os pais humanos aqui são maus, como é que nós poderíamos chamar esse Pai Celeste? Como que é? Qual que é? B-O-M, fala. B-O-M? O Pai Celeste, então ele é bom. Os pais
pais aqui, sendo maus, dão boas coisas. E o Pai Celeste, que é bom. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Jesus, então, ele percebeu isso. E ele pôde ir até o final. Peraí, mas se esses pais humanos fazem isso com seus filhos, e o meu pai que é bom? O que ele vai fazer comigo? O que ele vai fazer nesse propósito de ir para a cruz? Porque em algum momento, inclusive teve um momento, meu querido, presta atenção, teve um momento que a natureza humana, que Jesus estava revestido dessa natureza humana, entrou em conflito com o querer de Deus. Porque, veja, mesmo você sabendo que Deus é bom, quantos sabem que Deus é bom? Quantos creem que Deus é bom? Veja, mesmo você crendo que Deus é bom, muitas vezes, em determinadas circunstâncias da sua vida, entra uma situação de crise, de conflito, você começa a vacilar. Sim ou não? Você começa a... Eu sei que Deus é bom, mas esse negócio está acontecendo aqui, eu não estou entendendo. É ou não é? E eu não estou entendendo por que está acontecendo isso aqui, mas eu sei que Deus é bom. Mas tem essa situação aqui, eu não sei se eu tenho que sair dessa situação. Olha aqui para mim. Jesus teve um momento da vida dele que ele estava numa situação muito parecida. Foi aquele momento, olha aqui, que ele estava lá no Getsemane. E ele sabia, daqui a pouco vai começar a cruz. Daqui a pouco vai começar os açoites. Daqui a pouco vai começar o peso espiritual. Vou atrair sobre mim todos os pecados dos homens. E aí ele falou, mas o meu pai me mandou para eu vir fazer isso. O pai me enviou para cá. Eu sei que eu estou aqui para fazer isso. E eu sei que é a vontade de Deus isso. É igual o casamento em determinados momentos. Eu sei que é a vontade de eu ficar casado. Sei que é a vontade de Deus esse casamento. Eu sei que essa mulher, a vontade de Deus vai estar acontecendo tudo isso, está tudo ruim. Vontade de separar. Mas eu sei que não é essa a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a aliança. Aí você fica na crise, sim ou não? Nunca passou por essas coisas, não? Nunca passou por isso. Glória a Deus. Aqui todo mundo é santo. Glória a Deus. E aí você entra naquela situação. E agora? Por que está acontecendo isso? Porque eu sei qual é a vontade de Deus. Mas está ruim. Estou querendo sair desse negócio. Não estou conseguindo conversar com meu marido, com a minha esposa. Eu entro em casa, parece que tem um negócio desconfortável. E eu quero sair de casa. Mas não é a vontade de Deus, porque eu sei que a vontade de Deus é essa aqui. Nunca passou nessas coisas, não. Não passou, vai passar, viu? E olha só. Presta atenção. E Jesus estava numa situação, estava assim. Jesus estava numa situação de crise. O único momento. Agora, olha o que ele fala. Marcos 14, 36. Tem uma coisa que ele fala que resolve tudo. Ele fala um negócio muito interessante aqui em Marcos. Ele sabia que o pai era bom. Ele já sabia que ele era amado. E ele sabia que o pai era bom. Olha aqui para mim. Você precisa saber que você é amado. Mas você precisa saber e crer que o pai é bom. Diga, Deus é bom. Não, diga mais forte que assim, meu pai é bom. Então todos juntos digam, o pai é bom. Não, toca o seu irmão e fala assim, irmão, pastor enjoado desse negócio, repete. Fala assim, o pai é bom. Ele é bom, irmão. Às vezes você está passando uma situação financeira, fala assim, mas eu sei que Deus é bom, estou entregando meu dízimo, eu não sei porque está acontecendo isso, mas Deus é bom. Deus é bom, mas eu não sei o que está acontecendo isso. Será que eu continuo entregando o dízimo? Mas eu sei que a vontade de Deus é eu entregar o dízimo. Mas eu sei que está passando essas coisas. Veja, um momento de crise, de novo. Veja, você sabe como é que você resolve essas coisas? Sabendo que você é amado e sabendo que o pai é bom. O pai é bom. Olha aqui, irmão, presta atenção. Jesus estava nessa situação. Ele sabia que a cruz era a vontade de Deus. Mas ele sabia que o que estava por vir aqueles momentos ali eram momentos muito complicados. A tal ponto que ele chegou a falar para o pai. Assim como alguns falam em suas orações a respeito do seu casamento, a respeito da sua vida financeira. Ele chega para Deus e fala o seguinte: Abba, paizinho, pai, todas as coisas
te são possíveis. Para Deus tudo é possível, sim ou não? Sim. Então você ora a respeito daquela situação ali. Senhor, remove. Às vezes Deus colocou uma pessoa ali para você amar, mas você está querendo que Deus remove. É a sua cruz, mas você está querendo que Deus remove. Todas as coisas te são possíveis. Remove esse canalha! Remove essa mulher! É ou não é? Irmãos, mas olha, presta atenção. Jesus, ele confiava tanto na bondade do Pai, que ele falou o seguinte: Senhor, todas as coisas, Senhor não, ele falou, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Jesus estava ali naquele momento de crise. Ele sabia que era para passar por tudo, mas naquele momento ele falou: Senhor, tudo é possível. Talvez o Senhor pode até mudar um plano, mas tem um detalhe: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja, irmão, por que Jesus acrescentou isso? Porque Jesus, ele confiava mais na bondade do Pai do que ele estava vendo. Põe a mão no seu coração. Repita, feche os seus olhos. Diga assim: eu preciso confiar mais na bondade de Deus, mais na bondade do meu Pai, do que os meus olhos estão vendo. Diga de novo, diga assim: eu preciso confiar mais na bondade do meu Pai, do que os meus olhos estão vendo. Você prestou atenção nisso? Às vezes os seus olhos estão vendo uma situação e você fala: ai. Mas se você confiar na bondade do Pai, você vai falar para ele: Senhor, seja como tu queres. Seja como tu queres. Eu quero o que o Senhor quer. Eu confio na tua bondade. Os meus olhos estão vendo uma situação e estou querendo sair fora. Mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Ele confiava na bondade do Pai. Ele confiava que aquele caminho de cruz, que estava programado, ele sabia que se era a vontade de Deus, era bom. Porque Deus é bom. Amém. Deus é bom. Olha aqui para mim, às vezes você não entende tudo. Às vezes nós não entendemos tudo. Sacode seu vizinho, então confia na bondade do Pai, irmão. Confia na bondade do Pai. Confia. Você sabe, no momento de maior aflição da sua vida, você precisa confiar no amor e na bondade do Pai. No momento de maior aflição de Jesus, ele confiou na bondade do Pai. Não seja como eu quero. Livre de mim ser como eu quero. Seja como tu queres. Eu sei que o Senhor é bom. Jesus falou: os pais humanos que são maus, eles dão boas coisas. O meu Pai não ia me dar essa trilha de cruz. Não, se fosse mal, não. Jesus confiou nisso. Ele olhou para o que estava por vir, os chicotes dos romanos, os cuspes dos soldados. Ele olhou para os pregos, ele visualizou, e mesmo assim ele pôde falar: meu Pai é bom. Eu não estou entendendo, parece até que não é, mas como eu creio, eu sei tanto que meu Pai é bom. Seja como o Senhor quer. Se o Senhor quer passar por isso aí, no final eu vou ver o fruto do meu penoso trabalho. Veja, ele viu o fruto do penoso trabalho dele, porque o Pai é bom. Quantos dizem amém a respeito? Sabe, olha aqui para mim. Olha aqui. Essa é uma das coisas que o diabo ele vai tentar trabalhar na sua mente. De que o Pai não é bom. Deus não está sendo bom. Não é tão bom assim estar na casa de Deus. Sabe, isso é uma coisa que acontece desde o Éden. Sabe qual que é a primeira coisa que o diabo tentou na vida do homem? A respeito da bondade do Pai. A respeito da bondade de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 2, abra lá. Primeira coisa que foi atacada no Éden foi o caráter de Deus. Por isso o tema dessa mensagem: amor do Pai, a confiança no seu caráter. Jesus confiou no caráter do Pai dele. Falou assim: não, entre a minha opinião e a minha visão e o caráter do meu Pai, que eu sei que é um caráter bom e amoroso, eu vou ficar com o querer dele. Olha só,
Gênesis 3:2. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Preste atenção. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus está mentindo. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Deus está querendo que você fique de olho fechado. Deus não é bom assim. Deus quer que você fique com o olho fechado. Ele sabe que se você comer desse fruto, seu olho vai abrir, seus olhos vão abrir. Então Ele quer que você fique com os olhos fechados. Deus é mau. Você percebe aqui então? Desde o início, o diabo quer atacar a respeito da bondade de Deus. Irmãos, tudo que acontece no mundo, o povo coloca na conta de Deus. O avião cai. Por que Deus não evitou isso? Olha aí, mas foi a vontade de Deus. Bem, que vontade de Deus! Deus, Ele é bom. Deus não fica pensando lá do trono dele. Preciso deixar uns aviões cair para esse povo começar a me buscar. Mas Deus fica pensando nessas coisas. Deus, Ele é bom. O Pai é bom. Quantos dizem amém? Amém. Mas a serpente rapidinho vem na mente de um e de outro falando: está acontecendo isso aí, ó, para você buscar de Deus. Tá vendo? Deus está permitindo isso aí. Veja, nada disso, irmão. Isso é o diabo que faz. O mal é o diabo que pratica. Deus, Ele é bom. Você imagina, por isso que lá na cruz, Jesus sentindo tanta dor, como se não bastasse tanta dor, como se não bastasse o peso do pecado, ainda vem uns para... Irmãos, tem coisa pior? No momento de angústia, no momento de dor... Você já ficou com dor no dente, a pessoa ficou conversando perto de você? Já ficou conversando? Veja, irmão, se sentindo dor no dente, dá vontade de falar pro cara: ó, cala a boca! Com todo amor no meu coração, mas para de conversar. Veja, irmão, agora Jesus aqui sofrendo grande agonia, ainda vem provocadores para falar: se você fosse filho de Deus, você não estaria nem não. Se você é filho de Deus, desce daí. Veja, aquele momento todo de angústia, ainda vem um para provocar. Acho que Deus não é tão bom não, hein? Veja, vieram para questionar a respeito da bondade de Deus. Mas Jesus ele sabia que o Pai é bom. Marcos 10, verso 17. Com Jesus, ele não foi assim, ele não cedeu como Adão e Eva. Adão e Eva cederam. O diabo veio aqui para falar: olha, na verdade não é bom não, ele quer que você fique com os olhos fechados, hein? E eles cederam. Porque eles não confiaram no quanto o Pai que os colocou naquele Éden era bom. Eles não confiaram que se o Pai não quis que eles tocassem naquele fruto, certamente ele tinha os motivos e ele sabe o que faz. Jesus, quando estava diante da cruz, ele também pensou assim: se o Pai quer que eu vá por essa via dolorosa, ele sabe todas as coisas, eu sei que ele é bom. E ele continuou, ele atravessou a via dolorosa. E aí, se tinha algo que Jesus não duvidava a respeito do Pai, era a respeito da sua bondade. Esse versículo, inclusive, me choca muito. Porque olha só o que acontece. Marcos 10, 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre. Bom mestre. Aqui ele não está cumprimentando não, viu, irmão? Bom mestre. Não, ele está chamando o mestre: bom mestre. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O que Jesus respondeu, irmão? Qual foi a resposta de Jesus? Por que você está me chamando de bom? Ô, irmão, isso aqui é chocante. Peraí, Jesus não é bom? Peraí. Olha o que Jesus está falando. Por que você está me chamando de bom? O que Jesus responde? O que ele fala? Ninguém é bom senão um. Que é quem? Presta atenção nisso que Jesus... Irmão, se tinha uma coisa que Jesus não duvidava, ele tinha total certeza, convicção, era a respeito da bondade. Amém. A tal ponto que ele falou: peraí, está me chamando de bom, você não sabe o que é bom. Você não sabe quem é bom de verdade. Bom é o Pai. Esse é bom, não tenho dúvida alguma. E Jesus não aceitou ser chamado de bom. Você acredita nisso? Ele tinha um referencial de bondade tão superior e elevado que falou: não, você não sabe quem é bom, não. Você está chamando de bom, você não sabe o que é bom. Ele sabia que o Pai era o referencial de bondade. Por isso,
nenhum momento, irmão, se você... Sabe por que as pessoas elas se afastam? Que em determinado momento ela acha que não compensa estar na casa de Deus, não compensa servir o Pai. Deus não é tão bom assim. Ô irmão, se você viver na convicção de que você é amado e o Senhor te ama, Ele é bom demais, Ele cuida de você demais, esse não quer ir para outro lugar. Certa vez aconteceu algo na minha vida, fui transferido de um local para o outro no trabalho, ia mudar completamente minha rotina. Estavam me transferindo uma parte administrativa para o plantão, nunca tinha ido para o plantão, e aí eu me lembro que ia mudar completamente, ia fazer de fato o que eu prestei para fazer, né? E trabalhar à noite, e de fato sair de toda uma rotina e trabalhar em locais de perigo, de crime e tudo mais. Na época eu era muito jovenzinho. E aquilo ali foi um baque. Eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? E assim, eu fui mudar de uma forma assim, mandato, sabe? Mudou a administração, mudou a chefia e o cara não simpatizou com a minha cara, porque tem isso, às vezes a pessoa, só Deus ama você de acordo com a sua cara, viu, irmão? E aí a pessoa chegou, não foi com a minha cara, mandou embora, PC, de mudar de função. E aí, eu fui pro meu quarto. O quarto é o refúgio dos amados. E aí eu fui pro meu quarto e eu fui chorar. Deus, por que isso aconteceu, Deus? A gente tem isso, não? Acontece uma coisa que você não gosta e Deus, por que isso, Senhor? Por que eu tô te servindo? Tô liderando na tua casa. Senhor, não, começa a chorar vingação. Irmãos, mas eu estava ali orando diante de Deus e veio algo, aí o Espírito Santo veio e falou comigo. Lá em Jeremias 29. Jeremias 29 anos. Eu escutei claramente quando eu estava de joelho lá no meu quarto. Aí o Pai falou comigo assim, em outras palavras, se você crê que você é amado, que eu sou bom, você não estaria desse jeito. Irmão, quando você crê que você é amado por Deus e Ele é bom, tudo que acontece na sua vida se volta a seu favor. Irmão, pode intentar o mal contra você, mas você é tão amado e Deus é tão bom que as coisas viram a seu favor. As pessoas não conseguem te fazer o mal. Sabe, você vai parar com aquele pensamento, tá conspirando contra mim, tá conspirando contra mim. Irmão, quem vai conspirar contra você se você é amado por Deus? Se o Senhor é bom e cuida. E aí eu orando ali. Aí o Pai falou comigo esse versículo. Nem conhecia ele direito, mas me veio na memória. O Espírito Santo falou: eu é que sei que pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz, não é de mal não, é pensamento de paz. Sacode seu vizinho e fala assim: Deus tem pensamentos de paz para você. Sacode seu irmão e fala assim: Deus pensa coisas boas para você. Não é coisas maus não, irmão. É pensamentos de paz. O que acontece na sua vida é Deus pensando bem, não mal. A sua vida está na mão de Deus, não é do seu chefe, nem do seu professor, nem do seu patrão, nem do comerciante. Está na mão de Deus. Ele pensa coisas boas a respeito de você. Quantos dizem glória a Deus? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.